Fala Pedro, fala Cássio, um abraço pra vocês, uma honra estar aqui com vocês. Vim até a caráter, uma camisa réplica da final da Copa de 58, quando o Brasil jogou com Gilmar Djalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. A camisa da seleção mesmo que eu gosto é essa aqui, tá? É amarela. E não importa que a camisa amarela tenha sido sequestrada pela política, assim como na Itália a primeira frase do hino da Itália, Fratelli d'Italia, é o símbolo, é o nome do partido de ultradireita na Itália. Então, a política muitas vezes quer sequestrar símbolos nacionais, mas esse aqui é o grande símbolo da seleção brasileira, a camisa amarela. A camisa azul, ela é um patrimônio também. O Brasil jogou 12 partidas de Copa do Mundo vestido de azul. O Brasil ganhou uma final de Copa do Mundo vestido de azul, porque a Suécia jogava de amarelo e o Brasil jogou de azul, e Paulo Machado de Carvalho disse aos jogadores: é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Cara, eu sei que há seleções no planeta que jogam com camisas de cores que não estão na bandeira. A Alemanha é o grande exemplo, né? A Alemanha tem uma bandeira preta, vermelha e amarela e a camisa é branca. E a segunda camisa era tradicionalmente verde, porque é a cor da federação. Ok. Para a Alemanha serve, para nós não. A Itália joga de azul porque é a cor da Casa de Savoia, da família real, e se manteve a tradição. A Itália é azurra. A Holanda joga de laranja porque é a cor da família real, é a cor símbolo do país. Joga de laranja. O segundo uniforme é azul porque é a cor da bandeira. No Brasil, a gente sempre teve essa relação com a seleção brasileira. E não tem problema, a gente entende que tem que ter um técnico estrangeiro agora, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa recuperar o amor da torcida do Brasil pela camisa amarela, que é nossa, não é de nenhum partido político, e pelas cores da seleção brasileira. Então, se a seleção alemã pode jogar de cor de rosa, é problema da seleção alemã. O povo alemão é diferente do brasileiro. A gente precisa recuperar a paixão que existe em grande parte do Brasil, ainda existe, pela seleção brasileira. Então, eu fico pensando o seguinte: como é que você vai torcer para o Brasil jogando de vermelho com um técnico italiano? E tudo bem o técnico italiano, sem problema. Agora, na hora de que preciso recuperar a camisa, a identidade com a seleção brasileira, não é hora de fazer uma camisa vermelha. Ainda mais vermelha, que vai misturar a política dos dois lados. Então, esquece essa história de camisa vermelha. O Brasil tem uma camisa amarela e o Brasil tem a segunda camisa, que é azul. E assim tem que ir para a Copa do Mundo no ano que vem e recuperar a paixão do brasileiro pelo seu grande símbolo de identidade, que é o futebol. A gente precisa voltar a ser país do futebol. E para isso tem que se vestir como o país do futebol sempre se vestiu. Fala galera do BFC, bom dia pro meu xará, bom dia para todo mundo na bancada. Meu velho, sobre esse assunto, na hora que saiu ontem nas redes sociais a informação, ainda extraoficial, né, até agora, da camisa vermelha no Brasil, a primeira coisa que eu pensei assim mesmo é que bastava uma pessoa levantar na reunião o dedinho assim, baixinho assim, na humildade, assim, eu tenho certeza assim, que é a melhor ideia nesse momento, porque assim, eu acho que não era, assim, pelo momento óbvio, inclusive da questão política, questão até da referência ao Brasil, a camisa do Brasil, a seleção brasileira é um sinônimo do país, assim, sendo o Brasil o maior campeão da Copa do Mundo e tal. Quando o cara olha o Brasil, a camisa da seleção brasileira em qualquer lugar, você pega uma referência direto ao país. Isso não vai acontecer com a camisa vermelha, pelo menos não em 30 anos, em 40 anos. Então assim, e a Nike não fez essa camisa pensando em 30, 40 anos. Os caras fizeram para ganhar dinheiro agora. Acho que tem que ser muito menino para não ver uma referência assim dentro da polarização. Seria ou então tem que ser menino demais para achar que o cara ignorou isso. Nesse cenário da camisa vermelha, eu penso assim, que a camisa amarela, primeiro, você tem que olhar a camisa amarela e pensar em futebol, e não pensar em política. Eu acho que nos últimos anos vinha sendo um problema, porque você vinha pensando em política antes de pensar em futebol. Você olha a camisa da seleção brasileira, você associa logo ao viés político da pessoa, e não que o cara está usando a camisa da seleção brasileira como seria de time de futebol. E isso, naturalmente, é um absurdo. Não há problema nenhum que o grupo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro vá com a camisa da seleção brasileira. Porque com a camisa de qualquer time, camisa da Eric, se quisesse, qualquer coisa, meu irmão.
caras foram com a camisa do Brasil e massificou dessa forma. Houve uma apropriação, mas eu acho que nos últimos anos estava tendo uma reapropriação do torcedor. E isso seria um processo lento. Agora, eu acho que fica muito dividido. Agora, acho que fica inviável, na verdade, porque, assim, não tem como ignorar que quem é apoiador de Lula, que é eleitor do PT, adorou a camisa vermelha, quem não é, detestou. Do outro lado, do lado do PT também já tinha gente que não usava a camisa amarela pela referência a Bolsonaro, então já existia esse outro lado também. Então agora vai ficar meio dividido e não faz o menor sentido. E quem não é nenhum nem outro, provavelmente vai comprar camisa azul. Que vai sair de linha, pega a camisa de 25, compra a camisa azul. Mas assim, não é para ser desse jeito. Quando o Brasil na Copa do Mundo, e faltando a falar de futebol, que naturalmente é o tema aqui da bancada, quando o Brasil está na Copa do Mundo, é aquela massa amarela ali, pô. Como é a massa albiceleste da Argentina, a azul da Itália, a branca, sobretudo branca da Alemanha. Eles até botam a verde, que a Alemanha tem uma camisa reserva verde, que é uma referência se eu não me engano, a confederação da Alemanha, mas eles, enfim, levam duas camisas e quando a Alemanha joga de verde, a camisa vai lá e bota de verde. Eu não acho que se o Brasil jogar de vermelho, aí vai estar todo mundo vestido de vermelho. Vai ficar um negócio assim meio diferente e o Brasil sempre foi essa representação da bandeira. Eu acho que a seleção brasileira deveria continuar essa lógica. O azul está na bandeira, a camisa branca que chegou a existir está na bandeira. Quando foi lançada recentemente a preta, que poderia ser muito melhor uma camisa agora preta por todo o momento que vem de ser nos últimos anos, sobretudo pela principal nome da seleção na parte técnica, que é Vinícius Júnior, que foi eleito melhor do mundo ano passado, no combate ao racismo, era uma bandeira muito melhor. Aí alguém vai falar, mas o vermelho vem do pau-brasil. Pô, só falta não ter uma explicação, né? Assim, alguém vai dizer que tem uma explicação, naturalmente tem uma explicação para ser essa cor. Mas, independentemente dessa explicação, seja da cor do pau-brasil, do sangue do brasileiro, como se o sangue de outra pessoa fosse outra cor, seja qual for a explicação, nesse momento, eu confesso que eu não gostei muito, assim. E sendo muito franco aqui falando aqui, eu inclusive não sou apoiador do ex-presidente, inclusive não gostava, mas nesse cenário político eu acho que a ruptura estava muito grande e acho que seria mais importante uma reapropriação da camisa amarela do que dividir de vez como vai ser agora. E ainda mais, porque não ainda mais, ainda fazendo parte disso, 2026 é um ano de eleições gerais. A Copa do Mundo, a Copa do Mundo e depois eleições gerais, assim... eu vou adorar ver a continuação do debate aqui na mesa, porque esse tema... Só falta também lançar a camisa vermelha, né? Assim, mas já, pelo menos o site que anunciou tem muita credibilidade. Há bastante tempo o Foot Headlines ele adianta esse tipo de coisa. Então meio que se tratou como oficial, mas no fim das contas eu gostaria que não tivesse. Nas últimas Copas, eu continuei usando amarelo e vou continuar usando amarelo em 26, mas assim, é uma opinião minha, que muita gente vai adorar a camisa vermelha, não tem problema nenhum, mas eu acho que a seleção brasileira, eu estou falando de futebol, a seleção brasileira é a camisa amarela, embora o primeiro título mundial tenha sido com a camisa azul, aí só falta o Hexa, depois de 24 anos, chegar com a camisa vermelha, mas aí fica essa discussão para 2026, e se for o preço, se o preço do Hexa for jogar de camisa vermelha, joga de vermelho, não tem problema não. Um abraço, galera. A camisa da seleção ser vermelha, primeiro, aposentar a camisa azul, o uniforme azul, me parece equivocado por toda a história que esta cor tem com o uniforme da seleção, né? É primeiro título de Copa do Mundo foi conquistado, James. Excelente com lembrança. a camisa azul, né? Inclusive com uma história bem brasileira de que eles não tinham as camisas e foram comprar na hora e costuraram. Lá na Suécia, o símbolo, exatamente. Porque a Suécia tem as cores, usa o uniforme amarelo. Como a gente jogou em 94 os dois jogos com o uniforme azul contra a Suécia, porque eles usaram o amarelo. Enfim, então a camisa azul já tem uma importância, já tem uma justificativa que a mera aposentadoria dela em favor de qualquer outra cor me soaria esquisito. Sim. Né? Num país em que descontinuar as coisas, digamos essa linguagem, é uma tradição que eu considero nefasta. Concordo. Né? Nós aqui somos ainda um país razoavelmente jovem e precisamos estabelecer as coisas para daqui talvez 1000 anos pensar em começar a mudá-las. A gente ainda não tem as coisas ainda muito bem estabelecidas para já começar a pensar em inovações. Uma coisa, sei lá, é a Inglaterra falar em inovação, porque eles têm não sei quantos 1000 anos e não falando nem do futebol inglês, sim, mas do país. Civilização mesmo.
Então, quando eles já tinham lá, sei lá, regras para a fabricação de cerveja na Alemanha, o Brasil não existia ainda. Então, inovação lá significa uma coisa, aqui significa outra. Às vezes, a inovação aqui é meramente o ceifamento de uma tradição que ainda está em construção. Então, no caso da camisa azul, eu já acho que seria equivocado a mudança e a aposentadoria, a descontinuidade dela, a interrupção dela como uniforme 2 do Brasil, por toda a importância que tem. Pela regra do próprio estatuto, me parece também que os uniformes da seleção têm que ter as cores da CBF, não da CBF, da entidade. Que não tem vermelho. Que não tem vermelho também e que, né, tem as cores da bandeira do Brasil. Mas a gente viu aqui, foi uma surpresa até pra mim, que não é as cores do Brasil que tem a ver o uniforme, né? E da entidade. Se a CBF tivesse alguma outra cor. Rosa. Não sei, qualquer cor, né? A gente tem aí, por exemplo, na Federação Alemã a cor verde, na Haddad do Japão a cor azul, e que não tem essas cores, evidentemente, nas bandeiras. E é por isso que a seleção japonesa utiliza do azul nos seus uniformes esportivos, enfim. Mas no caso do artigo do Estatuto da CBF, James, é a cor do símbolo da entidade. E não da seleção brasileira, não da bandeira, exatamente. Mas enfim, aí acaba que há esta coincidência com as cores da bandeira, e a gente se acostumou a ver do nosso tempo para cá, né? A camisa da seleção já foi branca e tudo, mas enfim, já de bastante tempo a gente tem o uniforme primeiro amarelo e o uniforme 2 baseado em azul, né? Sim. Verde, amarelo e verde. São as derivações, e azul e branco. É basicamente isto. Teve uma vez uma campanha que usou o uniforme preto, uma campanha contra o racismo. Mas foi o primeiro tempo de um jogo na Espanha. Uma coisa meio contra a seleção africana. Bem tímida, enfim. E não é um uniforme para a Copa do Mundo. Não. É muito diferente um evento. Isso. Você inventar uma coisa, vou homenagear Pelé, Romário, sei lá. E o uniforme oficial que a seleção vai disputar a Copa do Mundo. Então eu acho que essa escolha, se confirmar, essa decisão, o Brasil já está sem time. Muita gente é unânime de que... Hoje não tem treinador. Hoje tem treinador. Existem várias urgências para a seleção brasileira e muita gente diz que esta é talvez a geração mais fraca do futebol brasileiro. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas tem gente inteligente. Se criou um espaço para se colocar isso em pauta. É possível dizer isso, sem soar muito absurdo, porque os resultados permitem que essa especulação aconteça. Então, a gente está sem time e sem time.